E aí o Senhor pegou e mandou com que ele escolhesse um exército, muitas pessoas, e ele escolheu mais de 30 mil pessoas se voluntariaram para aquela grande batalha. E quando eles se reuniram para a batalha, Deus falou: tem muita gente aí. E Deus foi tirando 10 mil, 12 mil, sobrou apenas 300. E com aqueles 300 homens, Deus falou: com esses 300 eu vou livrar Israel. Eu não quero que muita gente esteja aqui para que vocês não pensem que foram vocês que se livraram. Mas eu quero que o meu nome seja glorificado quando vocês se colocarem para a batalha. E aí esses 300 homens foram, ainda com medo, porque o adversário era muito grande, muito mais poderoso. Eles foram com medo ainda para enfrentar. E aí Gideão questionando dentro de si: como que eu vou fazer? O Senhor falou para ele: vai e espia o exército deles. Olha, observa de longe, que eu vou te mostrar. E aí eles foram, observaram de longe, quando Gideão estava juntamente com um colega do seu exército observando. Um dos midianitas disseram assim: eu tive um sonho. E o outro perguntou: qual é o teu sonho? Ele disse: no meu sonho, eu sonhei que um bolo, alguma coisa, estava nos rodeando, um bolo queimado estava nos rodeando. E aí o outro entendeu o sonho e falou: esse sonho não é nada senão a mão do israelita Gideão que virá contra nós e vai nos derrotar. E eles começaram a ficar com medo. E Gideão, que pediu uma direção para Deus, olhou para aquilo e falou: esse povo está com medo. Ele chamou de volta, separou os 300, três grupos de 100 homens, e foi cada um para um canto. E com uma mão ele colocou, em uma mão deles estava uma trombeta, na outra mão estava um cântaro, um vaso de água. E eles rodearam e falou: olha, quando eu tocar aqui a trombeta, quando eu der o sinal, vocês vão tocar a buzina e vão quebrar o cântaro. E aí o Gideão deu o sinal, eles tocaram a buzina, quebraram o cântaro. Repare que eles não estavam com espada nas mãos, eles estavam com o cântaro e com a buzina. Eles tocaram a trombeta e cada um quebrou o seu cântaro. Aquilo assustou aquele exército muito mais numeroso e eles saíram correndo. E nesse correndo, nessa confusão, um pegou a sua espada e matou o outro, e foi sobrando menos pessoas. Gideão reuniu os outros homens ao redor e falou: vamos perseguir até matar. E mataram todos eles e destruíram, e o nome do Senhor foi glorificado. Essa é a história que a Bíblia nos conta em livro de Juízes, capítulo 6. O que eu aprendo com isso? Isso nós, aplicando para nossas vidas, nós vemos da forma que nós nos sentimos muitas vezes diante de situações que estamos para enfrentar. Às vezes a gente olha, por exemplo, para um time, aí você olha no seu banco de reserva, tem 4 pessoas, no banco dos caras tem 11. Aí você olha para o seu grupo, você vê, parece que a gente é tudo baixinho, os caras são tudo grandão. Isso já aconteceu comigo. E aí você fala: como que a gente vai ganhar desses caras? Olha o jeito que eles tocam na bola, olha a maneira que eles jogam. A gente às vezes entra com medo naquela batalha. Gideão estava com medo, mas o Senhor deu coragem para ele. Ele foi e enfrentou. E no final ele nem precisou pelejar. Eu vejo aqui o homem de Deus com medo e fazendo questionamentos para Deus, pedindo uma direção. E eu vejo Deus cuidadosamente sendo paciente com eles e dando uma direção para que eles pudessem vencer aquela batalha. Eu vejo aqui também alguém que não se esconde atrás das coisas, alguém que não é omisso, alguém que está ciente do seu problema. Gideão estava ciente do problema, ele não se escondeu, mas mesmo ele não tendo condição de vencer o exército, ele fez o que estava cabível para ele naquele momento. O que era possível para ele? Esconder o máximo de mantimento possível. E ele foi lá e escondeu o máximo de mantimento possível. Então ele não estava escondido diante da situação, ele não se escondeu da situação, ele fez o que ele podia fazer para resolver o problema ali, e ele estava fazendo quando Deus o chamou. Então eu aprendo com isso que Deus não chama pessoas desocupadas, Deus chama pessoas medrosas, mas Deus trabalha no nosso medo para tirar o nosso medo. Deus chama pessoas duvidosas, mas Deus coloca coragem no coração. Talvez alguns de vocês estão aqui, estão duvidosos. Talvez você pensa: como vai ser esse ano? Será que eu vou alcançar os meus objetivos? Será que eu vou conquistar as minhas vitórias? E talvez você está aqui até mesmo hoje um pouco desanimado, preocupado porque as outras pessoas que a gente vai enfrentar esse ano são muito mais preparadas. Mas tem uma coisa que talvez eles não tenham:
E essa é a palavra que vocês estão recebendo hoje. A confiança no Senhor, a perseverança e nunca desanimar. Mesmo que o gigante seja grande, mesmo que o problema seja grande, mesmo que o adversário seja o maior de todos. Mas quando Deus nos coloca para vencer, Ele nos capacita para vencer independente das circunstâncias. O que eu preciso fazer? O que separa um vencedor de um perdedor? Geralmente o que separa o vencedor e o perdedor é a sua atitude. A sua atitude diante da dificuldade vai mostrar se você tem espírito de vencedor ou espírito de perdedor. Não sei se vocês já viram alguns times que entram para jogar e eles já perdem quando eles estão entrando e eles olham para a torcida do outro time e eles se amedrontam. O primeiro toque na bola, a bola já vai quadrada ali e ali aquele time percebe que o outro está vulnerável e aí eles arranjam a marcação e ganham o jogo. Às vezes por causa de uma simples atitude. Não é errado nós termos medo. O medo foi colocado em Deus, em nós, para que nós conheçamos os nossos limites. Mas sobretudo para que nós confessemos o nosso medo ao Senhor e peçamos a Ele, que Ele nos ajude a vencer. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 5, se não me engano, que o verdadeiro amor lança fora o medo. Então quando nós estamos com medo, nós não estamos errados por ter medo, mas é um motivo que nós temos de recorrer àquele que venceu o medo, Jesus. E Ele é quem nos dará a vitória diante das circunstâncias. Quando o Marcos me chamou para vir para cá novamente, para fazer parte novamente desse momento, a Esther me deu um conselho, né? E eu aceitei. E o que antes trazia um pouco de desânimo para mim, me trouxe um ânimo, me trouxe uma motivação de estar aqui agora com vocês, falando dessa palavra e sempre que eu puder estar aqui para motivar o coração de vocês para enfrentar as dificuldades. E uma das coisas que o Senhor tem falado no meu coração é que vocês precisam lutar com honra, lutar no campo com honra, serem homens. Quando eu estava saindo e vindo para cá, Deus falou para mim assim no meu coração, fala para eles serem homens. Ah, mas eu sou criança, você é menino, você é adolescente. Mas o comportamento de alguém que quer vencer em alguma coisa na vida tem que ser comportamento de homem. Então quando você entrar no campo para jogar, nos dias que forem jogar, você vai bater no peito e vai falar, eu sou homem, eu vou para cima, eu vou com toda a minha força. E se não der certo, pelo menos eu dei o meu melhor. Gideão deu o melhor dele e o Senhor o honrou dando a vitória sobre os midianitas e teve paz naquela terra por 40 anos. Esse ano não será um ano fácil, mas vai ser um ano que aqueles que perseverarem, aqueles que lutarem, aqueles que depositarem a sua confiança no Senhor e abrirem mão de coisas que vocês gostam para fazer aquilo que o Senhor quer que seja feito, aquilo que precisa ser feito no campo, vocês serão bem-sucedidos. Eu tenho certeza que esse ano vai ser muito melhor do que o ano passado e vocês vão desfrutar das vitórias em nome do Senhor. Então tome posse dessa palavra de encorajamento, que esse ano seja um ano de vitória para vocês, que vocês não, mesmo com medo, vocês vão e procurem honrar o nome do Senhor em tudo que vocês podem fazer. Amém? Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração?